Aleluia. Glória a Deus, amém? Graça e paz. Bom, eu acho que 98% dos irmãos aqui hoje, né? Pouquinhos que eu não conheço. Graças a Deus. Eu estava fuçando no celular ali, irmãos, não é porque eu não estava prestando atenção no culto, não. É porque eu estava mandando vídeo pro pessoal lá em São Paulo. Eu falei que eu ia vir para minha igreja. Aí eles falaram assim, mas sua igreja não é aqui agora? Aí eu falei para eles, não, tem a outra igreja lá também. Amém? Glória a Deus. Todo mundo pegou aí o marca-página? Tem o pessoal que não pegou lá atrás, não. O tio Rodrigo não pegou, o pessoal lá não pegou. No finalzinho pega comigo, amém? Não vai precisar fazer o Pix, tá? É só pegar o marca-página. Queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Aí você vai falar assim, meu Deus, o cara sai lá de São Paulo para falar uma coisa que eu já sei. Ele sai lá de São Paulo para vir falar uma coisa que nós estamos, usar essa expressão, careca de saber. Mas sabe, a maioria dos irmãos devem saber, eu luto jiu-jitsu, sou lutador de jiu-jitsu. E eu aprendi no jiu-jitsu que a gente só fica bom numa coisa quando a gente pratica demais aquela coisa. Não adianta, você só vai ficar bom num golpe, você só vai conseguir finalizar uma luta, você só vai conseguir vencer uma batalha no jiu-jitsu se você treinar sempre aquele golpe. Tanto que a gente começa a treinar lá determinado golpe, são 30 para o lado direito e 30 para o lado esquerdo. 30 para o lado direito, 30 para o lado esquerdo. E assim vai indo. E a fé é a mesma coisa. Se nós não ouvirmos sobre fé todos os dias, se nós não lermos sobre fé todos os dias, se nós não estudarmos sobre fé todos os dias, nós não vamos ter uma fé com excelência. Nós não vamos ter uma fé capaz de realizar os milagres que nós precisamos, de ativar os milagres que nós precisamos. Porque eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia está escrito assim, seja feito conforme a tua fé. Na de vocês está assim? Na minha está assim. Então, quanto mais nós ouvimos falar de fé, quanto mais nós aprendermos sobre fé, mais a nossa fé vai aumentar. Então eu conheço os pastores, né? O irmão Domingos foi ordenado, eu acompanhei pela internet. Eu conheço os pastores, conheço a pregação dos pastores, tenho certeza que vocês ouvem sobre fé bastante. Tenho certeza que é ensinado uma fé pura e genuína na palavra de Deus. Mas nós vamos revisar de novo, amém? Então, depois da nossa breve introdução, vamos lá em João 20. Nós vamos passear um tiquinho na Bíblia. Deixa eu tirar meus tem aqui que está atrapalhando eu aqui. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus e um discípulo cheio de fé, chamado Tomé. João 20, versículo 24. Isso, Tomé, um homem cheio de fé. Só acredito vendo. Então vamos lá, querido. Vou iniciar a leitura, amém? Estou usando a versão NVI. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados à porta, Jesus entrou
pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda sua mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Até aqui, amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a Tua Santa Palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. A Tua Palavra me garante, Deus, que quando ela é lançada, ela não volta vazia, que quando ela é lançada, ela dá o fruto. E, Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor prepare o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles recebam essa palavra, essa semente que vai ser lançada essa noite, com um coração que seja aquela boa terra, que dê os frutos, e esses frutos venham permanecer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então aqui nós temos a história de Tomé. Andou com Jesus. Se nós olharmos lá os evangelhos, nós vamos ver que Tomé foi escolhido um dos 12, ele era um dos 12 apóstolos. Se nós voltarmos mais um pouquinho, Jesus escolhe os 12 apóstolos, Jesus começa a ministrar eles, ensinar eles, discipulá-los, começa a ensiná-los. E um dia Jesus separa os 12 e dá uma ordem para eles: olha, vocês receberam agora autoridade para sair, para pregar o evangelho, vocês vão entrar nas casas, vocês vão curar os doentes, vão libertar os endemoniados, sobre a autoridade do meu nome. E saiu de 2 em 2. Vocês lembram da história, né? Não preciso ler para nós ganharmos tempo. E aí Tomé estava no meio desses aí, e eles voltaram maravilhados, porque aconteceu muito milagre, aconteceu muita libertação, aconteceu muita cura, aconteceu um monte de coisa. Eu tenho certeza que a dupla que foi com Tomé também aconteceu essas coisas, porque senão a Bíblia ia me falar: com Tomé e o companheiro dele não aconteceu nada. Com Tomé e o companheiro dele não aconteceu nada. Mas aconteceu. Aconteceu, sabe por quê? Não porque Tomé acreditava, porque aqui está falando que Tomé ele era meio incrédulo, mas porque o companheiro dele tinha fé para isso. Porque o companheiro dele, aquele que estava com ele, acreditava. E a Bíblia fala o que para nós, queridos? A Bíblia fala que quando nós devemos andar de 2, nunca devemos ficar só, porque quando um cair, o outro levanta. A Bíblia fala que 2 ligares na terra será ligado no céu. Então a nossa fé, ela tem que ter, nós temos que ter um companheiro de oração, nós temos que ter uma pessoa que nos ajude quando nós estamos, como Tomé, fracos na fé. Eu estou lá em São Paulo, longe, mas eu sempre mando uma mensagem, eu sempre peço uma oração, eu sempre peço um conselho, sempre vai um WhatsApp lá com um pedido de oração, um conselho, uma direção, uma orientação, porque eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer tudo sozinho, e é errado também eu querer fazer tudo sozinho. Eu preciso de uma orientação, de uma pessoa mais experiente me ajudando. E Tomé, ele era incrédulo, e ele chega em Jesus, e aí Jesus fala: porque você viu. Mas vamos lá em Hebreus 11, texto bem conhecido, todo mundo conhece. Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1, versículo 1 de Hebreus 11, versículo 1, irmã. Posso fazer a leitura? Diz assim na minha Bíblia: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós precisamos de um milagre. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma cura. Meu irmão, eu estava vindo para cá. Meu irmão mais velho, ele teve pedra na vesícula. Foi internado, fez a cirurgia para tirar as pedras na vesícula. E infelizmente, no meio da cirurgia, na retirada dessas pedras, o médico, com certeza, sem querer, beliscou o fígado dele. E começou a dar uma infecção, uma inflamação. E era para ele ter tido alta há 2 dias atrás e nada de ter alta. Eu estava dentro do ônibus, minha mãe mandou um áudio para mim. Era 6h45 da manhã, pedindo oração, porque ele estava ruim, ele ia ter que fazer uma outra cirurgia, às pressas e tal, e os médicos iam operar ele hoje à tarde. E aí eu falei para assim, não, vou orar agora. Orei lá dentro do ônibus, pedindo para Deus entrar com providência, fazer um milagre na vida do meu irmão. Mandamos lá no grupo da igreja para o pessoal estar orando. Eu estava ali em cima tirando umas fotos, veio uma mensagem da minha mãe agradecendo que ele não precisou mais fazer a cirurgia, que os médicos avaliaram tudo lá e ele está bem, não vai mais fazer a cirurgia. E se tudo correr bem de hoje à noite até amanhã ele já tem alta. É um milagre. E eu não via. Minha mãe estava desesperada, a minha cunhada desesperada, porque ele foi internado semana retrasada, uns dias atrás, quase morto, por conta desse problema com essas pedras na vesícula. Então o milagre é isso, a fé é isso, é você não ver. É você não ver, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma porta de emprego, mas o Brasil está difícil, a situação do país está complicada, é o Covid, é a eleição, é essa bagunça toda, é guerra na Rússia, o mundo está difícil para arrumar um emprego. Querido, você precisa de um emprego? Você não está vendo, mas se você crer, você vai conseguir. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho fé suficiente. E não é pecado você falar que você não tem fé suficiente. Houve um homem na Bíblia que, para mim, de todos os homens da Bíblia, ele foi o mais corajoso. Esse homem, para mim, ele foi o mais corajoso de todos os homens da Bíblia. Porque esse homem chegou diante de Jesus, queridos. Diante de Jesus. E ele falou para Jesus, eu estou sem fé. Eu estou sem fé. Ele falou assim, eu não tenho fé para isso. Jesus sobe para um monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João. Está lá em Marcos 9. E Jesus está lá em cima. Pedro, Tiago e João viveram uma experiência sobrenatural com Jesus. Os outros discípulos ficaram aqui embaixo. E um pai pega o filho que sofria de epilepsia, um demônio que pegava aquela criança, tentava o matar. E ele chega diante dos discípulos de Jesus e pede para que os discípulos expulsem aquele demônio. E os discípulos não conseguem fazer isso. Os discípulos não conseguem. E aí Jesus desce, todo feliz da vida, com os outros 3, que tinham acabado de viver uma experiência sobrenatural. E pergunta para eles, o que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? Que bagunça é essa aqui embaixo? E aí um fala, eu levei o meu filho para os seus discípulos expulsar o demônio, mas seus discípulos não conseguiram. E aí Jesus, ele não interroga o demônio, porque Jesus não interroga demônio, a gente não fica interrogando o demônio, irmãos, a gente conversa com a pessoa. E aí Jesus conversa com o pai do menino e pergunta, desde quando isso acontece? E aí ele fala desde a infância, joga ele na água, joga ele no fogo, tenta matar, ele arranja os dentes, espuma e tal. Aí o pai fala assim, se o Senhor pode, nos ajude. E aí Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Todo mundo conhece esse versículo, né? Tudo é possível ao que crê. Aí esse homem, na versão Almeida, é mais humanizada a fala desse homem, com lágrima nos olhos, ele diz a Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca fé. Olha a coragem desse homem de confessar que tinha pouca fé diante de Jesus.
Jesus que fez os discípulos Pedro andar sobre as águas, Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, Jesus que ressuscitou Lázaro, Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus que fez a pesca maravilhosa acontecer porque falou para Pedro, lança a rede desse lado. E Pedro fala, segundo a tua palavra eu vou lançar, e pega um montão. E esse homem, sabendo de todas essas histórias, porque ele sabia, ele estava acompanhando Jesus ali, ele estava acompanhando a história de Jesus, o dia a dia de Jesus, senão ele não teria ido atrás de ajuda com Jesus. E aí ele fala para Jesus, me ajuda na minha pouca fé. E às vezes nós não temos coragem, queridos, de falar para Jesus na nossa oração, Senhor, eu não estou crendo que eu vou conseguir esse emprego, eu não estou crendo na restauração da minha família, eu não estou crendo na salvação daquele meu irmão, daquele meu familiar, daquela pessoa que eu amo, eu não estou crendo na cura, eu não estou crendo na libertação, eu não estou crendo na restauração, eu não estou crendo. Nós não falamos para Jesus, mas aí quando o nosso pastor fala assim, vamos orar pelos milagres, querido, você precisa de um milagre, vamos orar, a igreja vai orar com você, aí você ora, Senhor, faz um milagre lá. Mas nós fazemos, vocês já devem ter ouvido essa história, ela ilustra muito bem isso. Num lugar bem deserto, onde não chovia, uma igreja falou assim, vamos começar a orar para chover. Vamos começar a fazer uma reunião de oração para que haja chuva na nossa cidade. E eles marcaram o dia da reunião de oração. E todo mundo chegou para orar. E uma menininha veio com guarda-chuva. A menininha veio com guarda-chuva. E aí todo mundo falou, você está louca, menina? Para que um guarda-chuva? Aí ela falou, nós não vamos orar para chover? Às vezes nós vamos orar por uma coisa e nós não estamos acreditando de verdade, porque nós queremos ver primeiro, nós queremos ver a mensagem no WhatsApp, você está contratado, o contrato está acertado, vem trabalhar, ou quer ouvir o áudio como eu ouvi da minha mãe, seu irmão está curado, seu irmão está bem, não vai precisar fazer a cirurgia. Nós queremos ouvir primeiro para depois acreditar. Aí nós fazemos igual Tomé, primeiro nós queremos ver, se eu ver eu acredito, se eu ver eu vou acreditar. Querido, a fé é a firme certeza das coisas que nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Alguém aqui já viu Jesus? Alguém já viu Jesus? Alguém já tocou em Jesus? Alguém já pôs a mão lá no furinho do lado dele aqui assim? Deixa eu ver se foi fundo, Jesus. Será que o prego cabia 1 meu dedo ou 2 dedos? Alguém já fez isso com Jesus? Não. Mas vocês acreditam em Jesus? Vocês acreditam em Jesus? Então vocês são felizes, porque a Bíblia diz, felizes aqueles que não viram e acreditaram, felizes aqueles que não me viram, mas acreditaram em mim. Então nós somos felizes, bem-aventurados, mas nós precisamos às vezes, não sempre, porque não é sempre que a nossa fé está lá embaixo, mas às vezes a nossa fé está lá embaixo. E quando a nossa fé está lá embaixo, querido, nós temos que chegar e falar, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na minha pouca fé, Jesus, me ajuda. E Ele vai falar para você, seu filho está curado, o milagre aconteceu. Porque a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar esse monte, lança-te daqui até o mar, e ele vai. Mas tem pessoa que fala assim, eu não vou nem orar, porque eu sei que não vai mexer. Eu não vou nem orar, porque eu sei que não vai acontecer. Tem oração que a gente fala assim, eu nem vou orar por essa pessoa da minha família, porque eu sei que não vai se salvar. Lá na igreja, dia 10 de setembro agora, eu reinaugurei a igreja na Estrada da Vida. Nós tínhamos inaugurado a igreja em 2020, dia 19 de janeiro de 2020. Logo em seguida veio a pandemia. Eu tive que fechar a igreja. E aí nós ficamos fazendo culto no lar. E algumas pessoas falam assim, eu não preciso mais voltar para a igreja, porque eu estou assistindo em casa. Está funcionando para mim, então eu não vou voltar mais. E esquece que nós precisamos
do presencial, esquece que nós precisamos estar juntos um com o outro. A Bíblia fala que nós devemos congregar, estar juntos um com o outro, reunidos. E eu fiquei 2 anos com a igreja fechada. Fui ajudar um outro ministério, até que Deus em abril deu a direção para voltar. Comecei de novo com cultos no lar, comecei do zero de novo, fazendo culto no lar e tal. E Deus um dia falou para mim, nesse período, Deus falou eu acordei de manhã com um pensamento na minha cabeça, eu tenho certeza que foi Deus. Eu acordei com esse pensamento, 10 de setembro. Aí eu falei, 10 de setembro eu vou inaugurar a igreja. Não tinha salão, não tinha nada. Aí eu falei assim, vou inaugurar. E eu comecei a falar para as pessoas, eu vou inaugurar a igreja dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro eu vou inaugurar a minha igreja. O pessoal, aonde? Eu falei assim, aonde eu não sei ainda. Eu só tenho a data. O dia eu não sei ainda. E foi assim, queridos. E Deus preparou o salão. Precisava do dinheiro para alugar o salão. E eu fui negociar o salão. O cara falou assim, olha, eu quero 2 meses de depósito. R$1.000 o valor lá. Eu falei, pensei, amém, eu vou... Ele falou, você tem o dinheiro? Eu falei, pensei, ainda não, mas eu vou ter. Espera 10 dias. Aí ele falou, como é que você vem alugar um negócio sem dinheiro? Eu falei, 10 dias, me dá 10 dias. No dia seguinte, lá no meu serviço, conversando com um rapaz, expliquei que eu precisava de um dinheiro. Ele falou assim, eu posso te emprestar. Eu falei, tá bom. Passou a hora da manhã, no período da tarde, ele falou para mim assim, não vou mais te emprestar o dinheiro não. Eu falei, pronto, aí, já perdi minha chance de alugar a igreja. Aí ele começou a falar sobre confiança, ele falou assim, eu não sei porquê. Deus está mandando eu te dar esse dinheiro. Deus está mandando eu te dar esse dinheiro. E ele deu. Agora eu pergunto para você, quem é que dá 2.000 para qualquer pessoa? Se não é um milagre de Deus, se não é Deus fazendo a obra. Fui lá, aluguei a igreja. Precisava do púlpito. Falei com outro rapaz, ele doou o púlpito. Precisava dos pallets para fazer o altar. Falei pro cara, arruma um pallet para me comprar. Ele arrumou o lugar. Eu falei assim, aí ele falou assim, eu vou pagar para você. Eu falei, que bom, você só arruma o carreto. Quando foi mais tarde, ele falou, não precisa mais do carreto que eu vou mandar buscar. Deus abençoou com tudo. Precisava de mais cadeira. Deus usou um pastor que eu não via há muitos anos. Ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp, falou assim, olha lá que o Pix está lá. Compramos as cadeiras. Deus foi abençoando, som, tudo. Milagres. Mas eu estava vendo? Não, eu não estava vendo. Mas eu sabia que Deus ia fazer. Eu sabia que Deus ia fazer. E eu estava orando, buscando e pedindo ajuda em oração e falando com algumas pessoas. Ora aí, porque Deus vai reabrir a igreja. Ora aí, ora aí. E sempre, como eu falei com o pastor Domingos agora há pouco ali na porta. Eu vou... Onde eu treino é 15 quilômetros da minha casa. E eu vou de bicicleta. E aí eu ia ouvindo a Bíblia. E aquilo foi me dando fé. E eu comecei a ler um livro chamado Vinho Novo. Esse livro é um clássico, né? E a história do cara do livro estava parecendo com a minha história, com algumas coisas que estavam acontecendo. E aquilo foi me dando força, foi me dando fé para começar. E estamos lá. Ontem teve culto, domingo vai ter culto. Então o pessoal estão indo, estamos ganhando almas para o Senhor. No dia da inauguração da igreja tinha 67 pessoas, em torno de 67, 65 pessoas. 2 pessoas aceitaram Jesus, 2 pessoas voltaram para Jesus. Uma dessas pessoas que voltou para Jesus vai todo dia no culto. Vai no culto, vai no estudo bíblico, vai na terça, vai na sexta, vai no domingo. Quando não bate lá na porta da minha casa para conversar um pouquinho, para ouvir a palavra. Então Deus tem abençoado coisas que eu não via, mas eu estava crendo que ia acontecer. E nós precisamos disso, queridos, crer. É fácil, não é? Teve momentos que a minha fé ficou fraca? Claro que ficou. Claro que fica. Ninguém é de ferro. Ninguém é o super-homem. Ninguém é o super-santo. Ninguém é o super-Cristo. Cristo só teve um. Tem horas que nossa fé vai esmorecer. Tem hora que nós vamos ficar fracos na fé. Mas quando você ficar fraco na fé, não tenha vergonha de dobrar o seu joelho e falar, Jesus, me ajuda na minha pouca fé. Jesus, me ajuda.
Eu preciso desse milagre, mas eu não estou conseguindo acreditar que ele vai acontecer. Eu preciso desse milagre, mas sabe, eu não estou conseguindo acreditar. O Senhor pode me ajudar? Então, queridos, eu quero convidar vocês a ficarem de pé. E vocês serem sinceros não comigo, mas com o Senhor. E falar para o Senhor aquilo que vocês precisam. Se você precisa que Ele ajude a aumentar a sua fé. Se você precisa que Ele ajude a fortalecer a sua fé. Antes de orarmos, só mais uma vez lembrar dos irmãos. A fé vem e vem por ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Sabe essa Bíblia que você tem no celular? Esse aplicativo que você tem no celular com a Bíblia? Ele tem uma função de áudio também. Poucos sabem disso. Muitos acham que é só a leitura. Mas se você for lá no menuzinho, ele tem a função de áudio. Está lavando a louça? Em vez de ficar ouvindo bobeira, põe lá para ouvir o áudio. Em vez de ficar lá no TikTok, põe lá o áudio da Bíblia. Em vez de ficar no Kawaii, põe lá o áudio da Bíblia. E ouve a palavra de Deus, vem para o culto, lê a Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno e amado Pai, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu doce amor, com a Tua misericórdia sobre nós, fortalecer a nossa fé, nos ajudar, Senhor, a acreditar que os milagres vão acontecer, nos ajudar a acreditar que as promessas vão acontecer, Pai. Senhor, há muitas promessas na Bíblia, Deus, eu estou falando promessas bíblicas, promessas que estão na Tua palavra, Pai, que muitas vezes nós duvidamos que ela vai acontecer na nossa vida, mas eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a crer que a Tua promessa que diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, como está em Filipenses 4,19, se torne uma verdade. Senhor, que nós possamos viver, Senhor, a promessa que o Senhor diz lá em Atos, Pai, eu e minha casa serviremos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, que nós possamos, Senhor, escolher como Josué escolheu, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, acreditar, Pai, como diz lá em Isaías, que o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a acreditar nas promessas da Tua palavra, nos ajuda a acreditar nas promessas que estão aqui, Senhor, nesse livro sagrado, santo, em nome de Jesus, Pai. Ajuda os meus irmãos, ajuda as minhas irmãs essa noite, Pai, a ter a fé, Pai, que eles possam realizar, Senhor, os sonhos deles, que as portas se abram, que as transformações, que a salvação, que a restauração, que a conversão aconteça em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração e minha gratidão nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e peço que vocês sempre estejam orando pelo Pablo, pela igreja na estrada da vida. Amém? Deus abençoe.